Confissões de Santo Agostinho. Parte 7. Livro 4. Durante esse mesmo período de 9 anos, do 19º ao 28º de minha idade, éramos seduzidos e seduzíamos. Estávamos errados, levávamos ao erro, com ambições diferentes, abertamente pela disciplina que chamam de liberais, secretamente por uma falsa religião, naquelas soberbos, nestas supersticiosos, numas e noutras vãos. Lá buscando a futilidade da glória popular até nos aplausos dos teatros, nos concursos de poesia, nas competições para uma coroa de feno, nas frivolidades dos espetáculos e na intemperança dos desejos carnais. Aqui, procurando nos purificar dessa sujeira, servindo alimentos para os assim chamados eleitos e santos, para que eles, nas oficinas de seus estômagos, os transformassem em anjos e deuses, pelos quais seríamos libertados. Nota de rodapé. Na hierarquia maniqueísta, Agostinho alcançou o grau intermediário de auditor. Como tal, era encarregado de colher os frutos e vegetais destinados à mesa dos eleitos, sobre a capacidade destes de liberar as partículas divinas contidas nos alimentos. Ver livro 3, 4, 18. Fim da nota de rodapé. Buscava tais coisas e as realizava juntamente com os meus amigos, iludidos por mim e comigo. Zombem de mim os arrogantes que ainda não foram saudavelmente prostrados e mortificados por ti, meu Deus. Mesmo assim, eu confessarei a ti minhas vergonhas para o teu louvor. Permite, eu te peço, e concede que eu percorra com a memória do presente os percursos passados de meu erro e te sacrifique a vítima do júbilo. O que eu sou sem ti, senão uma guia para o precipício? Mas eu sou quando tu és propício, senão sugador de teu leite e um comedor de teu alimento, que não se corrompe. O que é o homem, qualquer homem, quando é homem? Mas zombem de mim os fortes e poderosos, nós, porém fracos e impotentes, confessaremos a ti. Naqueles anos, ensinava a arte da retórica, vencido pela cobiça, vendia a loquacidade que visa a vitória. Mas preferia, Senhor, tu sabes, ter bons alunos, os que chamam de bons, e a eles, sem enganá-los, ensinava a ser enganosos, não para acusar um inocente, mas às vezes para defender um culpado. E viste de longe, ó Deus, minha honestidade resvalar num chão escorregadio e brilhar entre muita fumaça, enquanto a exibia no meu magistério para pessoas que amavam a vaidade e buscavam a mentira. Eu, cúmplice delas. Naqueles anos tinha uma mulher, não assumida pela união que é chamada legítima, mas conquistada por uma paixão erradia, incapaz de prudência. Apenas uma, no entanto, para a qual conservava a fidelidade do tálamo. Por isso pude reconhecer com nitidez, por experiência própria, a diferença que passa entre o laço do contrato conjugal, estipulado para o fim da procriação, e o pacto
de um amor libidinoso, no qual os filhos nascem contra a vontade dos pais, mesmo que, uma vez nascido, nos forcem a amá-los. Nota de rodapé. Dessa união, Agostinho teve um filho que morreu adolescente. Adeodato, citado no livro 9, figura também entre os personagens do diálogo A Vida Feliz e é o interlocutor de Agostinho em O Mestre. Fim da nota de rodapé. Lembro-me também que certa vez, em que resolvi participar de um concurso de poesias dramática, não sei que a arúspice mandou me perguntar quanto eu pagaria para vencer. Mas eu respondi que rejeitava e abominava aqueles rituais hediondos e que mesmo se a coroa daquela competição fosse eternizada em ouro, não permitiria que se matasse uma mosca para minha vitória. Pois ele amolaria animais em seus sacrifícios, pretendendo com aquelas homenagens induzir os demônios a me apoiarem. Contudo, não repudiava aquele mal, por via da tua pureza, Deus do meu coração. Nota de rodapé. Conferir 1 João 3,3. Não matar ou comer animais era uma exigência da religião maniqueísta, ditada por um ideal de pureza. Fim da nota de rodapé. De fato, ainda não aprendera a te amar, porque não aprendera a pensar em outra coisa senão em fulgores corporais. Nota de rodapé. No maniqueísmo, Deus era identificado como uma luz física. Fim da nota de rodapé. Suspirado por tais ficções, não fornicana longe de ti, minha alma não confiava em falsidades e alimentava os ventos. Sem dúvida, eu não queria que sacrificassem em meu favor os demônios, aos quais eu mesmo me sacrificava por aquela superstição. O que mais é alimentá-los se não alimentar os ventos? Ou seja, ser para eles, por nosso erro, motivos de prazer e derrição? Contudo, não deixava de consultar abertamente aqueles charlatões que chamam de matemáticos, astrólogos, já que eles, aparentemente, não praticavam nenhum sacrifício, nem dirigiam orações aos demônios para suas previsões. Mas a piedade verdadeira e cristã os rejeita e condena com razão. Pois é bom confessar a ti, Senhor, e dizer: tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei contra ti. E não abusar da tua indulgência para ter liberdade de pecar, mas lembrar a palavra do Senhor. Eis que está curado, não peques mais, para que não te aconteça algo ainda pior. Toda essa doutrina de salvação, eles tentavam esvaziá-las quando dizem: a causa inevitável de teu pecado vem do céu. Ou, foi Vênus quem fez isso, ou Saturno, ou Marte. Evidentemente, para que o homem, que é carne e sangue e soberba podridão, fique isento de culpa e seja culpado, em seu lugar, o Criador e ordenador do céu e dos corpos celestes. E quem é ele senão tu, o nosso Deus, doçura e fonte justiça, que retribuirás a cada um conforme suas obras, e não desprezas um coração contrito e humilhado? Havia naquela época
um homem perspicaz, conhecedor renomado e profundo da arte médica. Nota de rodapé. Vindiciano, autor de 2 importantes tratados de medicina, Ginaecia e De Expertiis Remediis. Conferir livro 8, 6, 8, fim da nota de rodapé. Profunda da arte médica, que em função de procônsul, mas não em qualidade de médico, colocou de sua própria mão a coroa daquela competição sobre a minha cabeça doentia. Com efeito, és tu quem cura daquela doença, tu que resistes aos soberbos, mas concedes a graça aos humildes. Porventura, no entanto, descuidaste de mim? Deixaste de medicar minha alma? Por meio inclusive daquele ancião? Com efeito, tornei-me íntimo dele e frequentador de suas palestras, que acompanhava atentamente. Elas eram agradáveis e profundas pela vivacidade de seus enunciados, sem requinte na escolha das palavras. Quando ele soube, numa conversa comigo, que eu me dedicava aos livros dos fazedores de horóscopos, aconselhou-me benigna e paternalmente a deixá-los de lado, para não desperdiçar naquelas futilidades sem efeito o empenho e o trabalho necessários para ocupações úteis. Disse ele também que aprendera essa matéria em seus anos juvenis, querendo tirar dela o provento que lhe desse o que viver, e que, sendo capaz de compreender Hipócrates, pôde muito bem compreender aqueles textos. Abandonou-os, contudo, para se dedicar à medicina, não por outra causa, senão porque percebeu que eram completamente falsos e não quis, como homem sério, ganhar a vida enganando as pessoas. Mas tu, disse, tens a retórica pela qual podes te sustentar entre homens e te dedicas a esta falácia por escolha livre, não por necessidade econômica. Mas ainda, portanto, deves confiar em mim quanto a ela, porque eu me esforcei em estudá-la exaustivamente, enquanto pretendia fazer dela meu único meio de subsistência. E quando eu lhe perguntei qual a razão de haver aí muitas predições verdadeiras, ele respondeu que isso era possível devido à força do acaso, presente na natureza de todas as coisas. Com efeito, se alguém consultar aleatoriamente uma página de qualquer poeta, que ao escrevê-la queria dizer algo totalmente diverso, a miúde aparece surpreendentemente um verso adequado à sua preocupação. E não é de admirar, dizia, se uma alma humana, por algum instinto superior, sem saber o que se passa nela, deixa ressoar, não por arte, mas por acaso, algo se harmoniza com as questões e as ações do interrogante. Nota de rodapé. Na opinião de alguns comentadores, Vindiciano se refere aqui a uma tese neoplatônica, segundo a qual o cosmo é um único ser animado, de que todos os seres individuais são partes. Portanto, as afeições de uma parte se comunicam naturalmente com as outras, como acontece num corpo animado, sem que essa comunicação seja determinada por uma ação consciente. Esse argumento era utilizado especialmente para justificar a eficácia das rezas, da magia e da divinação. Conferir Plotino, Enéadas 4, 26
32, 35. E nota de A. Solignac, a edição francesa das Confissões, Bibliothèque Augustinienne, Desclier de Beauvoir, 1962, primeiro volume, página 416, N.I. Fim da nota de rodapé. Proporcionaste-me essas noções dele ou por meio dele, e esboçaste em minha memória aquilo que mais tarde procuraria por mim mesmo. Mas na época, nem ele, nem eu, meu caríssimo Nebrídio, adolescente muito bom e ajuizado, que desdenhava daquele gênero de divinação, puderam me convencer a abandoná-la, porque pesava muito mais para mim a autoridade daqueles autores e não encontrava nenhuma prova tão certa quanto queria de que as coisas verdadeiras que neles respondiam aos seres consultados dependessem do acaso ou da sorte, e não da arte de prescrutar os astros. Nota de rodapé em Nebrídio. Amigo de Agostinho, foi um dos principais interlocutores de suas reflexões filosóficas nos anos de formação. Nebrídio seguiu Agostinho na viagem para a Itália e na volta à África, mas não na conversão e no engajamento na Igreja Católica. Morreu por volta de 390. Resta uma pequena correspondência entre os dois que se supõe organizada e publicada pelo próprio Agostinho. Conferir livro 7, 2, 3, 9, 3, 6, 4, 7. Fim da nota de rodapé. Nota de rodapé em ajuizado. Alguns manuscritos trazem casto, no lugar de caustus, prudente, ajuizado. Escolhemos a lição que nos pareceu mais apropriada no contexto. Fim das notas de rodapé. Naqueles anos em que comecei a lecionar na cidade onde nasci, ganhei um amigo que me era muito caro pelos interesses que tínhamos em comum. Meu coetâneo e, como eu, na flor da adolescência. Quando criança, crescera ao meu lado, fomos à escola juntos e brincávamos juntos, mas ainda não era tão meu amigo naquela época. Embora também não o fosse depois, no sentido da verdadeira amizade, que não é verdadeira senão quando tu a estabeleces entre aqueles que aderem à caridade, derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Contudo, era muito doce essa amizade, cozida ao fogo de interesses semelhantes. De fato, eu o desviei da verdadeira fé, que ele, adolescente, ainda não conservava, sincera e plenamente, para as fábulas supersticiosas e perniciosas, pelas quais minha mãe chorava por mim. Aquele homem já errava, juntamente comigo, no espírito, e minha alma não podia ficar sem ele. E eis que tu, implacável no encalço de teus escravos fugitivos, Deus das vinganças, e ao mesmo tempo fome de misericórdia, que nos convertes a ti por meios admiráveis, eis que tiraste aquele homem desta vida. Quando mal se encerrava um ano de amizade, suave para mim mais do que todas as suavidades de minha vida de então. Quem poderia sozinho enumerar tuas glórias, sem que sejam apenas aquelas que só ele experimentou? O que fizeste então, meu Deus, e como é insondável o abismo de teus julgamentos? Atormentado pela febre, ele ficou longamente sem sentido, e não havendo mais esperanças,
foi batizado inconsciente. Eu não me preocupei, presumindo que permaneceria fiel ao que sua alma recebera de mim, e não ao que acontecera com seu corpo inconsciente. Mas não foi nada disso. Com efeito, tendo voltado à consciência e restabelecido imediatamente na primeira ocasião que tive de falar com ele, e foi logo que ele pôde, porque não o deixava e dependíamos completamente um do outro. Tentei zombar do batismo que ele recebera em total ausência da mente e dos seus sentidos, imaginando que riria comigo. Ele, no entanto, já sabia que o recebera. Ficou horrorizado como se eu fosse um inimigo e com surpreendente e pronta independência me alertou que deveria deixar de dizer tais coisas se quisesse ser amigo dele. Eu fiquei estupefato e turbado e suspendi toda tentativa para que convalescesse e voltasse a adquirir saúde e eu pudesse então agir como queria. Mas ele foi arrancado à minha loucura para se conservar junto a ti para minha consolação. Poucos dias depois, em minha ausência, a febre voltou e ele morreu. Aquela dor obscureceu meu coração e tudo o que eu via era morte. A pátria era para mim um tormento, a casa paterna uma incrível infelicidade. E tudo o que estava relacionado com ele se tornou, sem ele, uma insuportável tortura. Meus olhos o procuravam por toda parte e não o encontrava, e odiava tudo, porque em nada ele estava e já não podia dizer: eis, vai vir, como quando vivia e estava ausente. Tornara-me uma grande questão para mim mesmo e perguntava à minha alma por que estava tão triste e tão conturbada, mas ela não sabia responder. E se eu dizia: espera em Deus, ela com razão não me obedecia, porque era melhor e mais verdadeiro o homem caríssimo que perdera do que a fantasia em que lhe impunha de esperar. Só o choro me era doce e ocupou o lugar do meu amigo nos prazeres da minha alma. E agora, Senhor, tudo isso passou e o tempo sarou-me a ferida. Poderei ouvir de ti que és verdade e encostar o ouvido do meu coração à tua boca, para que tu me digas por que o choro é doce aos infelizes. Por acaso tu, embora estejas em todo lugar, rejeita longe de ti nossa miséria? E permaneces em ti enquanto nós nos revolvemos em tentativas? E no entanto, se não chorarmos a teus ouvidos, nada sobraria de nossa esperança. De onde vem então que na amargura da vida colhemos o fruto suave de gemer, chorar, suspirar e lamentar? Ele é doce, talvez porque esperamos ser ouvidos por ti. Certamente é o que acontece nas rezas, nas quais há um desejo e ser atendido. Mas na dor de algo perdido e no luto, de que maneira isso funciona? Não esperava que ele ressuscitasse, nem pedia isso pelas lágrimas, apenas sofria e chorava. Estava perdido e perdera minha felicidade. Ou será que o choro é amargo e nos apraz pelo desgosto das coisas que nos deleitavam e agora nos aborrecem? Mas por que falo essas coisas? Não é o momento de questionar, e sim de confessar a ti. Era infeliz,
Mas toda alma tomada pela amizade das coisas mortais é infeliz e se dilacera quando as perde. Porque então percebe a infelicidade pela qual era infeliz, mesmo antes de perdê-las. Assim eu era naquele tempo. Chorava muito amargamente e repousava na amargura. Era infeliz a esse ponto, no entanto. Essa vida infeliz me era mais cara do que aquele amigo, pois não queria perdê-la no lugar dele, e nem sei se iria querer perdê-la para ele, como diziam Orestes e Pilatos. Se não for uma ficção, que queriam morrer juntos, um para o outro, porque não viver juntos seria pior do que a sua morte. Mas em mim surgiu uma sensação oposta a essa. Sentia um profundíssimo desgosto da vida e ao mesmo tempo, medo de morrer. Acredito que quanto mais amava aquele amigo, tanto mais odiava a morte, como a mais feroz das inimigas. A temia, a imaginava que destruiria de uma vez todos os homens, porque pôde destruir a ele. Era assim mesmo, eu lembro. Eis meu coração, meu Deus, ei-lo por dentro. Veja, porque eu lembro, ó minha esperança, tu que me purificas da sujeira dessas afeições, voltando meus olhos para ti e livrando meus pés dos laços. Com efeito, admirava-me de que os outros mortais vivessem, enquanto ele que amara como se não devesse morrer, estava morto. E ainda mais me admirava que eu, sendo outro ele, estivesse vivo enquanto ele morrera. Alguém disse com razão de um amigo seu, a metade de minha alma. De fato, nota de rodapé, Horácio, Carmina, 138. Fim da nota de rodapé. De fato, sentia minha alma e a alma dele como se fossem uma única alma em dois corpos. E por isso sentia horror à vida, porque não queria viver pela metade, mas por isso talvez tivesse medo de morrer, porque não queria que morresse inteiramente aquele que tanto amara. Ó demência de quem não sabe amar os homens conforme a humanidade! Ó homem estulto que sofre desmedidamente pelo que é humano! Assim eu era então. Assim fervia, suspirava, chorava, me inquietava e não tinha paz ou juízo. Carregava batida e ensanguentada minha alma, que não mais suportava ser carregada por mim e não encontrava onde deitá-la. Não me acalmavam os bosques amenos, nem os jogos, nem cantos, nem ambientes perfumados ou rebuscados festins, nem o prazer do quarto e da cama, nem os livros e os poemas. Tinha horror de tudo, até da própria luz. E quando coisa que não fosse o que ele era, me parecia iníquo e odioso. A não ser os lamentos e as lágrimas com efeito, só neles encontrava algum repouso. Mas assim que a alma era afastada deles, elevar a alma a ti, o fado de uma grande infelicidade a oprimia. Deveria elevar a alma a ti para curá-la. Senhor, eu sabia. Mas não queria nem conseguia, ainda mais porque não eras tu. Não eras algo sólido e firme em mim, quando pensavas em ti. Não eras tu de fato, mas uma imagem vã
e meu erro era meu Deus. Quando tentava deitar minha alma ali, para que repousasse, ela caía no vazio e voltava a ruir sobre mim, e eu me tornara, para mim, um lugar inóspito, onde não podia ficar e de onde não podia me afastar. Como meu coração poderia fugir do meu coração? Como eu poderia fugir de mim mesmo? Como poderia não acompanhar a mim mesmo? Contudo, fugi da pátria. Com efeito, meus olhos os buscavam menos, onde não estavam acostumados a vê-lo. Na cidade de Targaste, voltei para Cartago. O tempo não falha e não dá voltas inúteis pelos nossos sentidos. Opera feitos admiráveis na alma. Eis, chegava e passava dia após dia, e chegando e passando introduzia em mim outras perspectivas e outras memórias. E aos poucos me envolvia aos antigos gêneros de prazer, diante dos quais aquela minha dor recuava. Mas a ela seguiam, se não propriamente outras dores, pelo menos causas de doutras dores. Com efeito, como aquela dor penetrou em mim tão fácil e profundamente, senão porque derramaria minha alma sobre a areia, amando um mortal como se não fosse mortal? Porque o que mais me confortava e fazia reviver eram as consolações de outros amigos, com os quais amava aquilo que amava em teu lugar, isto é, uma grande fábula e longa mentira, que corrompia minha mente pelo comichão nos ouvidos. Como uma esfregação adulterina. Aquela fábula, porém, não morreria para mim, se algum dos meus amigos morresse. Havia outra coisa neles que minha alma preferia: conversar e rir juntos, e comprazer um ao outro afetuosamente, ler juntos livros de suave elóquio, brincar juntos, e juntos ficar sérios, discordar de vez em quando, e sem ódio, como um homem consigo mesmo, e misturar essa discórdia raríssima com frequentes concórdias, ensinar um ao outro e aprender um do outro, desejar quem se ausentava com nostalgia, receber quem chegava com alegria. Estes sinais e outros semelhantes procedem do coração de quem a ama e é amado, através da boca, da língua, dos olhos e de 1000 movimentos agradabilíssimos, como combustíveis para derreter as almas e de muitas fazer uma só. Isso é que amamos nos amigos. E o amamos a tal ponto que a consciência humana se sente culpada se não ama quem responde ao seu amor, ou não responde ao amor de quem a ama, nada mais pedindo daquele corpo senão sinais de afeto. Daí o luto se alguém morrer, e as trevas da dor, e o coração encharcado de uma doçura que se transforma em amargura, e a mente de quem vive pela vida perdida, dos que morrem. Feliz quem te ama, e ama o amigo em ti, e o inimigo por tua causa, porque só não perde algum ente querido quem os amas, todos naquele que nunca é perdido. E quem é este senão o nosso Deus, que fez o céu e a terra, e os preenche, porque foi preenchendo-os que os fez? Ninguém te perde, senão quem te abandona, e ao te abandonar, aonde vai, aonde foge, senão de tua benevolência para tua cólera? Com efeito,
onde não encontra a tua lei em sua pena? E a tua lei é a verdade, e a verdade és tu. Deus das virtudes, vira-nos, mostra teu rosto e seremos salvos. De fato, para onde quer que se vire a alma do homem, fixa-se em dores, se não for em ti, ainda que fora de ti e de si, se fixe em coisas belas, que no entanto não seriam nada se não fossem por ti. Elas nascem e morrem, e nascendo é como se começassem a ser, e crescem até ficar completas, e já completas envelhecem e perecem. Nem todas envelhecem, mas todas perecem. Portanto, quando nascem e tendem a ser, quanto mais rapidamente crescem para ser, tanto mais se apressam para não ser. Esse é o limite delas. Só isso deste a elas, porque são parte de coisas que não existem simultaneamente, mas desaparecendo e se sucedendo, compõem juntas a totalidade de que são partes. Assim se comporta também nossa fala, por signos sonoros. Pois não haveria o discurso inteiro se uma palavra não desaparecesse, ressoando parte por parte, para deixar lugar a outra. Que minha alma te louve por essas coisas, Senhor, Criador de tudo, mas não se fixe nelas pelo visgo do amor, através dos sentidos corporais. Com efeito, elas se vão porque já vinham para não ser, e dilaceram a alma com desejos mefíticos, porque ela também deseja ser e ama repousar aquilo que ama. Mas não há como repousar nelas, porque não permanecem. Fogem, e quem poderia acompanhá-las com os sentidos da carne? Ou quem poderia agarrá-las, mesmo quando estão à mão? Porque os sentidos da carne são lentos. Por serem sentidos da carne, esse é o limite deles. São adequados para as outras coisas, para as quais são feitos, mas não são adequados para isso, para segurar o que transcorre de um início devido até o devido fim. No teu verbo, pelo qual são criados, ali houve, daqui até aqui. Não sejas vã, ó minha alma, e não ensurdeças o ouvido do coração com o barulho da tua vaidade. Tu também escutas. O próprio verbo te chama de volta. E lá é o lugar do quiete imperturbável, onde o amor, se não abandonar, não é abandonado. Eis, tudo isto vai embora, para que as outras coisas surjam e o universo aqui embaixo conste de todas as tuas partes. Mas eu vou embora de algum lugar? Diz o verbo de Deus, fixa aí tua morada, guarda aí tudo o que recebes dali, minha alma, quando te cansares dos enganos. Guarda na verdade tudo o que recebes da verdade, e nada perderás, e tuas putrefações serão saradas, e tuas enfermidades serão curadas, e o que escorre de ti será recomposto e renovado e reunido a ti. E o que se vai não te deixará, mas estará contigo e permanecerá em Deus, que sempre está e permanece. Por que, pervertida, segues tua carne? Que seja ela te seguir convertida. Tudo o que sentes por ela, sentes por partes, e ignoras a todos a que aquelas partes pertencem. Contudo, elas te agradam.
Mas se os sentidos da tua carne fossem capazes de abranger o todo e não tivessem recebido por tua culpa um justo limite, ocupando eles mesmos uma parte deste universo, tu desejarias então que tudo que existe no presente passasse, porque o tudo te agradaria mais. Com efeito, quando falamos também, ouves com os mesmos sentidos da carne, e não queres que as sílabas permaneçam, mas que passem logo, para que as outras venham e as ouças o todo. Assim acontece sempre com todas as partes que formam um conjunto, e que não estão presentes todas simultaneamente no conjunto que formam. Elas agradam mais todas juntas que singularmente, se puderem ser percebidas juntas. Mas muito melhor do que elas é quem fez tudo. Esse é o nosso Deus, que não passa, porque nada vem depois dele. Se os corpos te agradam, louva a Deus por eles e dirige teu amor para o artífice deles, para que não desagrades nas coisas que te agradam. Se as almas agradam, que sejam amadas em Deus, porque elas também são mutáveis e se fixam nele estavelmente. De outra maneira irão e perecerão. Que sejam amadas nele, então, e arrasta contigo para ele quantas pessoas, e dize a elas: amemo-nos aqui. Ele fez essas coisas e não está longe, pois não as fez e foi embora. Derivam dele e estão nele. Eis, onde está? Onde saboreamos a verdade? Está no fundo do coração, mas o coração se desgarrou dele. Voltai, traidores, ao coração, e juntai-vos àquele que vos fez. Ficai nele e permanecereis estáveis. Repousai nele e encontrareis a quietude. Por que ides por caminhos escabrosos? Para onde ides? O bem que amais vem dele, enquanto leva a ele. É bom e doce, mas tudo que se afasta dele se tornará amargo com justiça, porque quando ele é abandonado, ama-se injustamente. Para que vaguear a esmo por vias difíceis e laboriosas? Não há paz onde a procurais. Buscai a vida feliz na região da morte. Não está ali. Como poderia ser vida infeliz? Como poderia ser vida feliz, se nem sequer é vida? E desceu até aqui aquela nossa vida, e assumiu nossa morte, e matou pela abundância de sua vida, e nos chamou em alta voz, para que voltemos aqui até ele, naquele lugar secreto de onde procedeu até nós, naquele primeiro útero virginal, onde esposou a criatura humana, a carne mortal, para que não fosse mortal para sempre. E daí, como esposo de sua alcova, saiu exultante, como um gigante a percorrer a rua. Não se deteve de fato, mas correu chamando-nos com as palavras, as ações, a morte, a vida, a descida, a ascensão, chamando-nos para que voltemos a ele. E se afastou de nossos olhos, para que voltemos ao coração, e aí o encontremos. De fato partiu, e olha, está aqui! Não quis ficar por mais tempo, mas não nos deixou. Partiu de um lugar do qual nunca se ausentaria,
porque o mundo foi feito por meio dele e estava no mundo, e veio a este mundo para salvar os pecadores. A ele confessa minha alma, e ele a cura, porque pecou contra ele. Filhos do homem, até quando tereis o coração pesado? Então, mesmo depois que a vida desceu, não quereis subir e viver? Mas para onde subireis, se estais no alto e colocaste vossa boca contra o céu? Desceis para subirdes até Deus. Dize isso a elas, para que chorem no vale dos choros. E assim arraste-as contigo até Deus, porque é pelo seu Espírito que dize isso a elas. Se o dizes ardendo do fogo da caridade. Eu não sabia de tais coisas então. Amava as belezas inferiores, descia para o abismo e perguntava aos meus amigos: porventura amamos algo que não seja belo? Mas então o que é belo? E o que é beleza? O que é e que nos atrai e nos cativa nas coisas que amamos? De fato, se não houvesse nelas conveniência e formosura, de modo algum nos interessariam. E refletindo, percebia que no mesmo corpo, uma coisa é a totalidade do corpo, e portanto o belo, como sua conveniência enquanto acomodação adequada a algo, como a parte do corpo a seu inteiro, ou ao calçado, o calçado ao pé e similares. Esse raciocínio surgiu na minha mente, brotando do íntimo de meu coração, e escrevi um tratado sobre o belo e o adequado, em 2 ou 3 livros, acho. Tu sabes, Deus, eu esqueci. Com efeito, não mais os tenho, se extraviaram de mim, não sei como. Nota de rodapé. Obra de Pulcro et apto é de fato perdida. Só conhecemos ela do que Agostinho relata neste livro. Fim da nota de rodapé. Porém, Senhor meu Deus, o que me moveu a dedicar aqueles livros a Hiério, orador da cidade de Roma? Nota de rodapé. Essa personagem não foi identificada. Existem vários oradores e filósofos com esse nome na época de Agostinho. Fim da nota de rodapé. Não o conhecia pessoalmente, mas amava aquele homem pela fama de sua erudição, que era notável, e ouvira alguns discursos dele que me agradaram. Mas, sobretudo, me agradava porque agradava a outros, e estes o enaltecia com louvores, admirados de que um sírio, formado inicialmente em língua grega, em seguida se tornasse um exímio orador na latina, e fosse profundo conhecedor das matérias pertinentes ao estudo da sabedoria. Louva-se um homem e o amamos em ausência. Por acaso aquele amor sai da boca de quem louva e entra no coração de quem ouve? Não, mas um, amando, inflama o outro. Por isso amamos quem é louvado, se acreditarmos que o louvor provém de um coração não fingido, ou seja, se for louvado por alguém que o ama. Assim amava então os homens pelo julgamento dos homens, não pelo teu, meu Deus, em que ninguém se engana. Todavia, porque amava alguém aclamado, não pelo favor popular, como um auriga famoso ou um gladiador, mas de maneira muito diferente e mais séria, tal como eu também desejava ser louvado. Com efeito, não queria ser louvado e amado como os histriões. Embora eu mesmo os louvasse e amasse, e preferia permanecer desconhecido e me tornar famoso daquela maneira,
preferia ser desconhecido a me tornar famoso daquela maneira e ser objeto de ódio a ser amado assim. Onde se distribuem numa única alma os pesos desses amores variados e diversos? Como acontece que, embora ambos sejamos homens, eu ame em outro algo que não detestaria e rejeitaria em mim, se não o odiasse? Pois não se ama um bom cavalo, embora não se quisesse ser ele, admitindo que se pudesse. Como se ama um estrião que compartilha a nossa natureza? Eu, então, sendo um homem, amo um homem aquilo que eu mesmo odiaria ser? Profundo abismo é o homem, de que tu, Senhor, conheces o número dos cabelos, e esse número em ti não diminui. E, no entanto, é mais fácil contar o cabelo de um homem, do que os sentimentos imotos de seu coração. Mas aquele mestre em retórica era do gênero que eu amava, de maneira a querer ser igual a ele. Errava por orgulho e era arrastado por todo o vento, mas muito ocultamente era guiado por ti. E de onde sei e de onde te confesso com certeza que o amava mais pelo amor de quem o louvava do que pelos próprios fatos pelo qual era louvado? Porque se aqueles mesmos que o louvaram o censurassem, e ao censurá-lo e menosprezá-lo, narrassem os mesmos fatos, eu não me inflamaria ou emocionaria por ele. E por certo, nem os fatos nem o próprio homem seriam outros. Apenas seria um outro o sentimento de quem narra. Eis onde jaz a alma infirme que ainda não aderiu à solidez da verdade. E como a brisa das palavras soprava no peito de quem opinava, assim minha alma era levada e trazida, torcida e retorcida. A luz lhe era ocultada e a verdade não era percebida. Mas até aqui, diante de nós. E teria sido muito importante para mim que aquele homem tomasse conhecimento de minha obra e das minhas pesquisas. E se as aprovasse, me inflamaria ainda mais. Se ao contrário não as aprovasse, feriria meu coração vão e desprovido de tua solidez. E no entanto aquele belo e adequado, acerca do qual escrevi o texto que lhes enviei, se revolvia espontaneamente na minha alma, sobre os olhos de minha compreensão, de minha contemplação, e me maravilhava sem precisar de que alguém o louvasse. Mas o cerne de uma questão tão relevante ainda não via em tua arte, Todo-Poderoso, o único que realiza maravilhas. Minha alma percorria as formas corporais e eu definia e distinguia, amparando-me em exemplos corporais, o belo como o que vale por si mesmo, o adequado como o que vale em relação a algo. Voltei-me para a natureza da alma e a falsa opinião que tinha sobre os seres espirituais não me deixavam discernir a verdade. A própria força da verdade saltava aos olhos e desviava minha mente palpitante da realidade incorpórea para os contornos, as cores e as grandezas extensas. Como não as via na alma, julgava não poder ver a alma. E por amar a paz na virtude e no vício odiar a discórdia, observara naquela unidade, nesta certa divisão, e naquela unidade me parecia consistir a mente racional, a natureza da verdade e o bem supremo,
Esta visão da vida irracional, ao contrário, julgava infeliz que consistisse em não sei qual substância e natureza do mal supremo, que seria não só substância, mas plenamente vida. E todavia não precederia de ti, meu Deus, do qual tudo procede. E há aquela chamava mônada, enquanto mente sem sexo, e esta díade, ira nos delitos, libido nas devassidões, sem saber o que dizia. Com efeito, não sabia nem aprendera que o mal não é substância alguma e que tampouco nossa mente é o bem supremo e imutável. Pois assim como há delitos, se o movimento da alma que gera impulso é vicioso e extravasa insolente e desordenadamente, e há devassidões, se a paixão da alma da qual surgem as volúpias carnais é sem medida, se a própria mente racional é viciosa, erros e falsas opiniões contaminam a vida. Acontecia isso naquele tempo em mim, que não sabia que a mente era iluminada por outra luz para que participasse da vida, e que não era ela a substância da verdade, porque tu iluminarás minha lâmpada, Senhor. Meu Deus, iluminarás minhas trevas, e todos nós receberemos de tua plenitude. Com efeito, tu és a luz verdadeira que iluminas todos os homens, vindo neste mundo, porque em ti não há mudança, nem sombra de variação. Mas eu me esforçava para te alcançar, e era rechaçado longe de ti para saborear a morte, porque tu resistes aos soberbos. O que poderia haver de mais soberbo do que defender a incrível loucura de que eu seria, por natureza, o que tu és? Com efeito, como eu era mutável, e isso era evidente, desejava por isso ser sábio, para me tornar de pior melhor. Mas preferia julgar que tu também eras mutável e admitir que eu não era o que tu és. Assim era rechaçado, e tu resistia à minha cabeça cheia de vento. E eu imaginava formas corporais, e sendo carne, culpava a carne. E vento, que vai, não voltava a ti. E indo, ia para as coisas que não estão em ti, nem em mim, nem no corpo, nem eram geradas em mim pela tua verdade, mas eram ficções produzidas pela minha vaidade a partir do corpo. E dizia a tuas crianças, teus fiéis, concidadãos dos quais, sem o saber, me exilava, dizia a eles, loquaz e inepto, por que erra a alma que Deus fez? E não queria que me perguntassem, por que então Deus erra? Contudo, preferia afirmar que tua substância imutável é forçada a errar e admitir que a minha, mutável, se desvia voluntariamente e erra por punição. Tinha talvez 26 ou 27 anos de idade quando escrevi aqueles livros, revolvendo dentro de mim ficções corporais que vociferavam aos ouvidos do meu coração, ouvidos que eu prestava, doce verdade, à melodia interior, refletindo sobre o belo e o adequado, e desejando estar presente em ouvir-te, em ser tomado de alegria à voz do esposo. E não podia, porque o ruído dos meus erros me arrastava para fora, e o peso da minha soberba me precipitava para as profundezas. Com efeito, tu não concedias ao meu ouvido o júbilo e a alegria, e não exultava meus ossos, que não eram humilhados.
E que me valeu quando eu tinha cerca de 20 anos que caísse nas mãos o texto aristotélico que chamam de 10 categorias, cujo nome, quando meu mestre de retórica catarginense o citava com a boca crepitante de empáfia, era como se eu ingressasse titubeante em algo grande e divino, e que o lesse sozinho e o entendesse. E quando conferi com pessoas que diziam tê-lo compreendido a duras penas, graças a mestres muito eruditos que os explicavam não só falando, mas também desenhando figuras na areia, elas não me puderam dizer nada mais do que eu mesmo, lendo o livro sozinho, já descobrira. E parecia-me que as categorias falavam com clareza das substâncias, por exemplo, homem, do que está nelas, como a figura do homem, sua qualidade e estatura, quantos pés medem, a relação de quem é ele, irmão, e onde ele se encontra, quando nasceu, se está de pé ou sentado, calçado ou armado, se faz ou sofre algo, e todas as coisas inumeráveis de que forneci alguns exemplos, que se encontram nesse 9 gêneros ou no próprio gênero de substância. Que me valeu, se até me atrapalhou? Porque tentei entender, inclusive a ti, meu Deus, que és maravilhosamente simples e incomutável, julgando que tudo estivesse compreendido naquelas 10 predicações, como se tu também fosses o substrato de tua grandeza e beleza, e elas estivessem em ti num substrato, assim como se dá num corpo, enquanto tu mesmo és a tua grandeza e a tua beleza. Num corpo, ao contrário, não é grande e belo enquanto corpo, porque se fosse menor e menos belo, seria igualmente um corpo. Era falsidade, então, o que pensava de ti. Não era verdade. E ficções de minha miséria, não certezas da tua beatitude. De fato, tu ordenaste, e aconteceu comigo, que a terra produzisse espinhas e cardos, e eu ganhasse o meu pão com suor. O que me valeu, então, o mais perverso escravo dos maus desejos, lesse e compreendesse todos os livros que pude sobre as artes que chamam de liberais? E tirava prazer deles, mas não sabia de onde vinha aquilo que eles continham de verdadeiro e certo, porque davas as costas à luz e o rosto àquilo que ela iluminava. Por isso meu rosto discernia as coisas iluminadas, mas não era iluminado. Entendia a arte de falar, de discutir, as figuras extensas, a música e os números, sem grande dificuldade e sem um homem que me ensinasse. Tu sabes, Senhor meu Deus, porque tanto a rapidez em entender quanto a acuidade em discernir são tuas dádivas. Mas não sacrificava a ti por elas. Assim elas me traziam, mais que proveito, ruína, porque me esforçava em manter em minha posse uma parte tão valiosa de meus bens, e não guardava para ti a minha força. Ao contrário, afastado de ti para uma região distante, a dissipava em prazeres devassos. Por que me valia algo bom se não o usava bem? De fato, só percebia que aquelas artes eram muito difíceis de entender, mesmo por alunos aplicados e inteligentes. Quando tentava aplicá-las, e havia apenas um, o mais proficiente entre eles, que conseguia acompanhar sem demora a minha explicação. Mas que me valeu isso?
se julgava que tu, Senhor, Deus da verdade, fosses um corpo luminoso e imenso, e eu uma partícula daquele corpo? Grande depravação! Mas assim eu era, e não me envergonho, meu Deus, de confessar a ti as misericórdias que operastes em mim e de te invocar. Eu que não me envergonhei então de pregar aos homens minhas blasfêmias e ladrar contra ti. Que me valeu, portanto, uma inteligência ágil naquelas doutrinas e tantos livros complicadíssimos destrinchados sem o auxílio do magistério humano, se eu errei na doutrina da religião de maneira abjeta e com sordidez sacrílega? E em que uma inteligência muito mais lenta atrapalhou as tuas crianças e não se afastaram de ti para ganhar penas no ninho sobre a proteção de tua igreja e nutrir as asas da caridade pelo alimento de uma fé sadia. Ó Senhor nosso Deus, esperemos as tuas sombras, esperemos as sombras de tuas asas, protege-nos e carrega-nos. Tu nos carregarás, tu nos carregarás, desde criança até os cabelos brancos, tu nos carregarás. Porque quando tu és nossa firmeza, então ela é firmeza, mas quando ela é nossa, é enfermidade. O nosso bem vive sempre em ti, e é por aversão a ele que somos perversos. Revertamos agora, Senhor, para não nos subvertermos, porque nosso bem vive em ti sem nenhuma falha, porque és tu mesmo. E não temamos que não haja para onde voltar, por termos caído de lá. Não cai em nossa ausência, nossa casa, tua eternidade. Continua no próximo capítulo.